O círculo psicorgânico foi criado em 1970 por Paul Boysen numa tentativa de integrar o ser humano. É uma estrutura dinâmica que permite analisar a relação terapêutica entre o psicoterapeuta e seu paciente. No lado da inspiração, no sentido ascendente da carga, está o eu, a identidade. No lado da expiração, da descarga, está o mundo, a existência. Composto por 9 pontos fixos, o espírito é compreender de que forma a energia irá circular em nós e seus efeitos dinâmicos quando pulam ou ficam aprisionados em determinado ponto. Ponto 1. Necessidade. O terapeuta está trabalhando com o arcaico, com situações regressivas, frequentemente os primeiros anos de vida, e, em geral, a atitude é de mãe boa. Nesse primeiro momento, a energia é materna. Todos os objetos são mamãe. Não existe bebê sem mamãe, nem mamãe sem bebê. Você me nutre e me protege. Não é, com efeito, o momento de fazer, de agir, de dar, mas, ao contrário, de receber, aceitar, se nutrir, ser carregado, se abandonar. A abordagem corporal está voltada ao suporte e utiliza-se de ferramentas como o toque ontológico, tranquilizador, de reconhecimento, posição fetal, maternagem, acalanto, polarizações. No nível psíquico, a presença, o silêncio, o acolhimento, o reconhecimento, a doação gratuita, o renascimento, o processo do nascimento, as 5 fases do nascimento, impulso primário em relação à mãe real e à mãe simbólica, ao pai real e ao pai simbólico, ao casal simbólico, ao envelope sonoro. O essencial é sentir que a vida me dá, me traz, e eu sou responsável por meu nascimento. O importante é a conexão entre a dádiva da vida e a responsabilidade pela manutenção da existência, que só acontece quando assumo a responsabilidade espiritual pelo meu nascimento. A energia está no ventre. As energias estão disponíveis para a percepção e o contato profundo com o si mesmo. É necessário tempo e espaço. Ponto 2. A acumulação. Eu acumulo porque você me contém. O bebê começa a descobrir seus limites. Começa também a estabelecer a diferença entre ele e o outro. A pessoa faz a aprendizagem de ser contida e de sentir seus limites. Na abordagem corporal, toque continente, pecking, posição encolhida, pequenos movimentos, consciência dos contornos do corpo, polarizações, ninar. A polarização nos pés traz suporte à existência e convida para a energia descer da cabeça para a realidade. No nível psíquico, a neutralidade, a palavra, o silêncio, a evitação de questionamentos, o trabalho com o espelho, o trabalho sobre os limites, as fronteiras, as formas, o trabalho sobre o posicionamento dentro do consultório, local de atendimento, o dinheiro, dar, receber, o sim e o não. Eu gosto de estar com você. Com efeito, sujeito e objeto se separam. O objeto de amor é o continente para o sujeito. Na relação terapêutica, é o terapeuta. Eu acumulo, tu me proteges e tu me contens. Aprendemos com os nossos limites. A energia encontra-se na bacia. Esse é o começo do processo de separação e de diferenciação. Ponto 3. Identidade. Eu preciso, eu acumulo, eu tenho, eu brinco. Ao brincar, a criança vive o vai e vem entre a independência, a experiência da descoberta e a dependência, a volta para aqueles que lhes são familiares. Começa a viver entre 2 polos, dependência e independência. Eu gosto de brincar com você.
A identidade passa pelo reconhecimento do que é seu. É dizendo não aos pais e ao amigo que a criança vai poder sentir e construir sua identidade. É o encontro entre o impulso primário, o sim à vida, e a reação secundária, o não que provém do outro, o muro na frente, o limite da realidade objetiva. Na abordagem corporal, massagem de distribuição, toque vitalizante, firme e ritmado, massagem ergonômica, palme. No nível psíquico, a escuta que faz emergir o eu, convite ao autorreconhecimento, a alegria do não, brincar com as imagens, o genograma, as diferenciações identitárias familiares, a sexualidade, ser homem, ser mulher. A energia encontra-se na região lombar. A frase fundamental é: eu preciso, eu acumulo, eu tenho. Ponto 4. A força. Função paterna. No ponto 4, fazemos a experiência da nossa própria força, do prazer de nos afirmarmos. Nesse ponto, podemos utilizar dentro de uma abordagem corporal as seguintes ferramentas: toque provocativo, massagem por pontos ao longo da coluna vertebral, deep draining, massagem do periósteo. No âmbito psíquico, o psicoterapeuta utiliza sua presença, solidez, força, firmeza, perseverança, o respeito, a palavra sustentadora e permissiva na função paterna, a palavra confrontante, questionadora, exigente, nomeando o que constitui o elo e o que o separa, a capacidade de manter a tensão, o valor do conflito, colocar junto o amor e a lei. A energia encontra-se na região dorsal. Ascendendo desde a lombar, agora a energia se acumula na região das escápulas, produzindo a sensação de força. Estou na construção do meu território, na energia que sobe, onde me aproprio do meu amor, da minha energia, da minha raiva, e agora posso canalizar em uma direção. A força nasce na região dorsal e se expressa nos punhos num primeiro momento. Para sentir sua força, o homem precisa opor-se. Para se diferenciar, precisa de um limite. Eu sou mais forte do que você. Eu quero que você me compreenda. Nosso medo mais profundo não é que não estejamos à altura. Nosso medo mais profundo é que sejamos detentores de um poder além de todos os limites. É nossa própria luz, e não nossa obscuridade que nos espanta mais. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, radiante, talentoso e maravilhoso? De fato, quem é você para não o ser? Você é um filho de Deus. Limitar-se, viver pequeno, não presta serviço ao mundo. A iluminação não consiste em estreitar-se para evitar causar insegurança nos outros. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está em nós. Ela não se encontra somente em alguns eleitos, mas vive em cada um de nós. E na medida em que deixarmos brilhar nossa própria luz, daremos inconscientemente aos outros a permissão de fazer o mesmo. Libertando-nos do nosso próprio medo, nossa presença liberta automaticamente os outros. Extraído do discurso do Nelson Mandela, em 1994, em sua posse na presidência da República por Anne Fraisse. Entre apoio e impulso, a oposição pode ser o trampolim para um novo salto. Ponto 5. Capacidade. É o lugar da elaboração. É um tempo em que todos os possíveis são possíveis. Esse tempo de elaboração se manifesta tanto no nível consciente, através do pensamento, da fala e da análise, quanto no inconsciente, através dos sonhos, da imaginação, das imagens e dos símbolos. A pessoa é convidada a entrar em seu mundo interior, a imaginar, a interessar-se por seus sonhos. Ao longo do processo,
Alguns descobrem que produzem imagens e procuram alcançar o significado dessa constatação. Eu dedico o tempo devido para sonhar, imaginar, acolher meu mundo simbólico. Outros, ao contrário, têm um imaginário excessivo e aí se afogam, como costuma acontecer na adolescência. O perigo é se perder no mundo dos sonhos. No âmbito corporal, o lifting da cabeça, a massagem da nuca e dos ombros, a massagem sedativa e vegetativa, toda massagem que tem por intenção a abertura do sistema parasimpático, o relaxamento, a meditação, fazer o vazio, a respiração profunda, a música e a abertura para o imaginário. No âmbito psíquico, utilizamos a escuta dos sonhos, o trabalho com as imagens, o trabalho com o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, os símbolos, a escuta das fantasias, as projeções no futuro, trabalhos artísticos com materiais diversos, o trabalho com os mitos, as projeções e introjeções, o trabalho com o sistema de representação. A energia encontra-se na região cervical occipital. Não tenha medo de ousar. Salte e deixe-se flutuar no atemporal desse momento. Ponto 6. O conceito. A energia chega ao topo do círculo. É hora de mudar. Passagem do meu território ao território do outro, do mundo. O desconhecido são os outros. Sistemas cerebrais que participam conjuntamente da emoção e da tomada de decisões estão, generalizadamente, envolvidos na gestão da cognição e do comportamento social. Damásio, 2012. A energia encontra-se na cabeça. Penso, logo insisto. Nesse ponto se dá o luto. Se digo sim, perco o não. Se digo não, perco o sim. Aqui se dá a escolha da experiência. A realização de uma escolha implica a capacidade de se desprender e aceitar a perda. Ao mesmo tempo, o resultado da escolha é inapreensível em sua totalidade. É imponderável, pertence ao destino. Na abordagem corporal, lifting da cabeça, massagem por pontos da cabeça, massagem do couro cabeludo, trabalho sobre o segmento ocular. No nível psíquico, a análise, a busca de sentido, a palavra, a lei, o enquadramento, o apoio à confrontação, a castração simbólica, as imagens reais e as imagens simbólicas, a energia residual e a energia consequencial, o luto, a escolha, dualidade dialética, a liberdade, a consciência, a responsabilidade, o processo de individuação. O ponto 6 é o lugar dos questionamentos e das escolhas. É provável que as estratégias da razão humana não se tenham desenvolvido, quer em termos evolutivos, quer em termos de cada indivíduo particular, sem a força orientadora dos mecanismos de regulação biológica, dos quais a emoção e o sentimento são expressões notáveis. Ponto 7. Expressão. A expressão passa pela consciência e pela escolha. O desejo se encarna na matéria por meio de uma expressão. Da invenção à realização, da concepção à encarnação, do verbo à carne, da ideia ao objeto, da intuição à obra, da página branca ao livro. Numerosas serão as dificuldades e os obstáculos, e o alcance da ação necessita de coragem e tenacidade. O medo, as sombras, as incertezas. Ter sucesso pode ser tão amedrontador quanto fracassar. Na abordagem corporal, massagem dos maxilares, massagem das extremidades, massagem das saídas, cabeça, mãos e pés, movimentos amplos, dança,
postura alongada, postura de pé. No nível psíquico, como dar forma e realizar. O valor do trabalho. Trabalho com a expressão, a relação, o dinheiro. Trabalho com os valores. Correr riscos, ser prudente, ser paciente, o esforço, a vontade, a perseverança, a tenacidade, a astúcia. Aceitação da realidade. O preço a pagar para chegar lá. O verbo se põe em ação e faz sentido. Verbar. Eu faço, eu ajo, eu realizo. Eu exprimo, eu coloco em ação. Eu existo. A expressão passa pela aceitação do si mesmo como um ser social. A energia encontra-se na garganta. Experiência da coexistência. Isso é, existir com os outros, agir em relação, interagir, trocar, participar de transações. Aceitar a interdependência, o dar e receber. Criar junto, compreender a complexidade das relações sociais, econômicas e culturais. Em resumo, aceitar-se como ente social que é. Ponto 8. Sentimento. Eu sei que você sabe que eu te amo. Depois da ação, realização, encarnação vividos no ponto 7, advém o sentimento, a apreciação, a avaliação do que foi feito, vivido, dito, expresso. A energia continua a defluir, passando sobre a frente do corpo. O tórax derrete, o peito se abre, o coração palpita. Um dos maiores sofrimentos é não poder sentir, pois não estar em contato com os sentimentos vai desumanizando e colocando a pessoa num estado de solidão. Como reencontrar o amor do si mesmo? Aqui é preciso distinguir as emoções dos sentimentos. As emoções e as várias reações com elas relacionadas estão alinhadas com o corpo, enquanto os sentimentos estão alinhados com a mente. Damásio, 2014. O relaxamento que permite o defluxo, o soltar-se. Na abordagem corporal, encontramos massagem de defluxo com intenção emocional, massagem dos músculos constritores da respiração, respiração provocativa, respiração emocional, massagem sedativa, massagem vegetativa, lifting. No nível psíquico, o amor de si, o amor do amor, a identidade, a fusão, o casal, trabalhar a sexualidade, modo de comunicação com o outro, trabalhar a sombra, o trabalho com a abertura do coração, a cura pelo amor, o trabalho de análise da transferência, a ética. Em grupo, as terapias de casal, as terapias familiares. Se não fosse a possibilidade de sentir os estados do corpo que estão inerentemente destinados a ser dolorosos ou aprazíveis, não haveria sofrimento ou felicidade, desejo ou misericórdia, tragédia ou glória na condição humana. Damásio, 2012. Ponto 9. Ergonomia. Eu preciso, eu quero, eu faço, eu obtenho. A energia circulou descendo do alto da cabeça para o coração e continua a escoar para o plexo solar e o abdômen. A obtenção daquilo que desejamos gera reconhecimento, gratidão, louvor e oblação. Promove um sentimento de bem-estar, paz, inteireza. Lugar onde o íntimo e o universal se encontram.
Eu me sinto bem, mesmo quando estou longe de você. Na abordagem corporal, toque ontológico, tranquilizador, reconhecimento, posição fetal, polarizações, a respiração, o relaxamento, os exercícios psicoorgásticos, a massagem de cruzamento, as massagens de harmonização, o trabalho com os chakras, o soltar-se, o abandono corporal. No nível psíquico, os sentidos, o sonho acordado, a metáfora, a poesia, a imaginação ativa, o eixo eu-si mesmo, a mandala, até que uma nova necessidade nos conduz novamente à carne. Eu recebo a energia, eu tomo consciência da minha identidade, eu escolho, eu vou em direção a, eu faço, eu obtenho. Do lado esquerdo encontramos a esfera do eu, ao centro o território e à direita as energias voltadas ao universo.